Olá, como estamos? Estamos bem ainda estamos sobreviventes. E com a graça de Deus permaneceremos. Então, no meu último vídeo eu mostrei a brasileira lá, que estava na faixa de Gaza, né? E ela recriminou a atitude do nosso presidente, né? E nesse vídeo, além de eu mostrar o namorado, o amigo, eu falei que eu estava preparando um outro vídeo que é esse, e que aquele antecipou, né, pelo momento, porque esse meu vídeo agora, gente, vocês vão ter que ter paciência, que é muita coisa, já vou logo avisando, é muita coisa. Mas, gente, vocês têm que ver até o final, porque senão vocês não vão entender nada. E sem entender, a gente vai continuar navegando no escuro, tá? Olha só uma palhinha, tá? Envolve PCC, Comando Vermelho, a fuga do presídio, aquela fuga. Pois é, tá tudo interligado com a fala do Lula. A fuga do presídio tá interligada e eu vou provar isso para vocês hoje, tá? Aquela fala do Lula contra Israel, contra, é muito mais profundo. No primeiro vídeo que eu comentei sobre esse assunto, eu falei que o Irã financiava, né? Mas eu não me aprofundei, passei assim por alto sobre o Porto de Paranaguá. Agora eu vou fazer o pacotão, tá? Eu vou mostrar para vocês um ex-integrante do PCC e a declaração dele a respeito da última eleição, do Lula. Qual a ligação de Hamas, Hezbollah e etc. aqui dentro do Brasil? Como é que tá esse dinheiro que o Brasil estava passando era para o Hamas e para grupos terroristas, né? Tem coisa que a gente não pode falar aqui. Mas eu vou começar mostrando para vocês toda essa bagunça. Hamas, Brasil, Porto de Paranaguá, os terros aqui, há quanto tempo tá, né? E vou mostrar a aliança entre esses grupos e os nossos grupos criminosos aqui e o porquê da fuga, tá? Eu vou começar mostrando um Twitter, na verdade é uma sequência de Twitter, né? Uma sequência do Gui, que ele vem mostrando tudo, mostrando as matérias jornalísticas e tal. Tem um pouco ainda de comentário que é muito interessante, porque às vezes, gente, é muito melhor a gente ver os comentários do que o que está sendo colocado, porque nos comentários ainda descobre mais coisas e vocês vão ver isso hoje. Por isso que eu falo, tem que ver até o final, tá bom? Eu vou mostrar uma reportagem, começa com uma reportagem da Gazeta do Povo, Jornal Gazeta do Povo, tá? Depois a gente vai ver essa sequência de Twitter que explica pra caramba. E logo depois eu vou mostrar para vocês trechinhos rápidos de uma entrevista, de um podcast, na verdade, com o Frank, um ex-integrante do PCC. E, olha, esse podcast é no canal do Glauber. E fala muita coisa, são 7 horas de entrevista, só para vocês terem uma noção. 7 horas de... Mas pode deixar, gente. E nem por cento disso eu vou mostrar dele, tá? Eu fiz um resumão para vocês. Então a gente vai começar por esse vídeo que tem a reportagem da Gazeta do Povo e toda uma explicação com a sequência de Twitter do Gui. Vamos dar uma olhada. Olha esse print do Gazeta do Povo, tá? Jornal Gazeta do Povo, em 29 de outubro de 2023. PCC, Hezbollah, conexão investigada há 23 anos. Tem treinamento armado e financiamento de terrorismo. Tá? Agora no dia 29 de outubro.
Vamos ver mais. No corpo da matéria, tá? Eu tirei o print que mais interessa, que a matéria é muito grande, fala desse problema agora que Lula fez, está contando tudo de novo, o que aconteceu lá, né, com Lula e Israel, mas o que interessa. As conexões entre o primeiro comando da capital, PCC, e o Hezbollah são investigadas no Brasil desde o ano 2000, mas só se tornaram públicas na última década, após uma operação da Polícia Federal. As investigações apontam que a maior facção criminosa da América Latina, o PCC, se aliou ao grupo terrorista libanês que apoia o Hamas na guerra contra Israel, para operações na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Além disso, a parceria entre PCC e Hezbollah também teria braços de atuação nos portos brasileiros para o transporte ilegal de drogas, armas e munições exportadas e importadas pelo crime organizado no Brasil. É essa parte em destaque que é o que mais interessa, né? Esses portos ao que se refere é principalmente o porto de Paranaguá, no Paraná, porque fica perto da tríplice fronteira. Paranaguá é uma cidade mínima, né? Mas vamos continuar. A Polícia Federal Brasileira tem evidência da presença de membros do Hezbollah no país, conforme relatórios de segurança emitidos nos últimos anos. A reportagem da Gazeta do Povo apurou que a parceria tem quase 2 décadas, com envios de armas pelos terroristas para o PCC, além de treinamento de faccionados com técnicas de guerrilha. Aí agora, no dia 25 de outubro de 2023, foi repostado agora, tá, pelo Gui Kilter, no Twitter, a seguinte sequência, vamos acompanhar. Existem fortes evidências de conexões entre o Hamas e o PT. As principais delas estão no Paraná e vão te deixar de queixo caído. Tríplice fronteira. É o Jornal Tribuna, tá? Receberam 50 milhões de Foz do Iguaçu. Grupos extremistas árabes considerados terroristas pelo governo americano receberam ao menos 50 milhões nos últimos 3 anos de pessoas de origem árabes, residentes na região de Foz do Iguaçu do Paraná por meio de instituições financeiras do Paraguai. Essa matéria é de 3 de dezembro de 2001, tá? Do Folha de São Paulo. Vamos continuar. Investigações realizadas em conjunto pelos governos paraguai e norte-americano analisam todas as remessas ao exterior feitas por bancos e casas de câmbio da Cidade del Leste, né? Nos últimos 36 meses e já obtiveram provas de que o grupo libanês Hezbollah e palestino Hamas foram abastecidos com recursos de gente que mora no Brasil. E aí ele comenta, né, o Gui, em 2001, uma investigação mostrou que o Hamas e o Hezbollah receberam ao menos 50 milhões de grupos extremistas árabes ao longo de 3 anos. Detalhe, esses grupos são de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde está localizada a estatal de Itaipu. Vamos juntando. E o Gui continua, né? Em 2006, uma matéria da Tribuna revelou que a comunidade árabe de Foz do Iguaçu possui membros que aprovam o Hamas e o Fatah. Vamos ler a matéria da Tribuna. Em Foz do Iguaçu, a comunidade está otimista com Hamas. Toda vez me revolto, mas no exterior não podemos fazer nada, desabafa Hassan, um próspero comerciante de Foz do Iguaçu. Hassan, de 60 anos, é vice-presidente da Sociedade Árabe Palestina Brasileira em Foz do Iguaçu. Com 4 décadas de Brasil, costuma ser chamado de André, até mesmo pelos árabes, e vê o governo do Hamas
como uma etapa possível para os palestinos recuperarem os territórios. Os palestinos de Foz preferem a discrição para falar do Hamas. O silêncio se faz necessário dentro de uma colônia árabe, diversas vezes tratada como protetora e financiadora de movimentos terroristas. Na comunidade não faz diferença se a pessoa é Fatah ou Hamas, afirma Hassan. E ele continua. Em julho de 2010, o governo Lula doou 25 milhões à autoridade palestina em Gaza, por intermédio de Celso Amorim. Em fevereiro do mesmo ano, no entanto, Amorim foi nomeado como conselheiro de Itaipu por Lula. Olha a hidrelétrica aí, gente. Seguindo, em off, foi o mesmo Celso Amorim que no começo desse ano escreveu sobre a importância do Hamas para a Palestina, do Poder 360. Hamas ter papel central na Palestina é encorajador, diz Amorim em livro. Ex-ministro escreveu a apresentação de, presta atenção nisso agora, gente, isso aqui é o detalhe, Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas, publicada no Brasil antes do ataque de Israel. E continua, essa última que eu li foi em outubro do ano passado. Em 2021, 10 deputados do PT assinaram uma nota defendendo que o Hamas não deveria ser considerado terrorista. Vou ler de novo. Em 2021, 10 deputados do PT assinaram uma nota defendendo que o Hamas não deveria ser considerado terrorista. Entre eles estava Enio Verri, que foi nomeado diretor de Itaipu, Foz do Iguaçu, por Lula em março desse ano, ou seja, do ano de 2021. E aí ele bota as matérias. E ele continua, mês passado, ou seja, em setembro de 2023, Enio, curiosamente, aprovou o aumento de verba publicitária para Itaipu, chegando a 100 milhões por ano. Fica a dúvida, por que uma hidrelétrica estatal, que é um monopólio e não tem concorrentes, precisa de tanto dinheiro para publicidade? E aí ele mostra a matéria da revista Oeste. Itaipu vai destinar 100 milhões para publicidade. 8 agências de propaganda participam da licitação. De acordo com o site Poder 360, a maioria das 8 agências que apresentaram propostas é do Paraná, estado onde se localiza Itaipu, que desde o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é presidida pelo ex-deputado Enio Verri, do PT. Para fechar com chave de ouro, ontem, ou seja, 24 de outubro de 2023, a conselheira de Itaipu, que também é tesoureira do PT, chamou Israel de assassino e que não merece ser um Estado. E aí ele bota as matérias. Bom, e aí ele não mostra mais nenhuma reportagem, mas conclui. Tudo isso levanta algumas perguntas que merecem mais investigações. Por que o PT está destinando tanto dinheiro para Itaipu? Por que políticos petistas simpáticos ao Hamas estão constantemente envolvidos com Itaipu? Os grupos árabes extremistas de Foz do Iguaçu estão recebendo dinheiro de Itaipu? E se sim, continuam enviando para o Hamas? Dificilmente teremos as respostas para essas perguntas, mas nunca podemos desistir de buscar a verdade. E aí nós vemos um livro escrito pelo cofundador do Hamas, que glorifica o nazismo e o extermínio de judeus. Extermínio de judeus.
Aqui ele postou algumas fotinhos interessantes, né? Do Lula com todos os representantes do comunismo e do mundo árabe, quem está associado, né? Na Tríplice Fronteira, etc. Então, aí agora, no dia 20 de fevereiro, depois dessa treta, né? As pessoas comentando na reportagem que ele tinha feito inicialmente, no dia 25 de outubro, né? Ela responde assim, uma das respostas, né? Perfeita pesquisa. Una a tudo isso o decreto publicado em 11 de 9 de setembro, né? De 2023, no qual o governo se compromete em receber membros da Autoridade Palestina no Brasil com tudo pago. Estadia, transporte, comida, isso dias antes de estourar a guerra. Informações bombásticas? E aí nós temos mais alguns comentários interessantes, né? Grupos árabes, organização Irmandade Muçulmana, fundada no Egito nos anos 20, a fim de promover a jihad global. Foz do Iguaçu foi estrategicamente escolhida por estar no centro da América do Sul e assim facilitar a islamização do continente. Itaipu é onde se escondem os segredos dos iluminados e dos comunistas. Que segredos, né, gente? 2019, a confusão toda começou quando o presidente mexeu nesse vespeiro. Aí começaram os famigerados inquéritos ilegais, como a mídia já tinha perdido a boca, se juntou ao coro. Sempre repito, não existe nada nem ninguém que seja associado a esse demônio sem dedo que não seja criminoso ou disposto a cometer algum crime. Esse comentário também é bem interessante. Ele aponta para o Porto de Paranaguá de novo. Foz do Iguaçu e o Porto de Paranaguá que o diga. Lembram da célula terrorista encontrada na cidade de Paranaguá, tá? Basta ver o pensamento de servidores de Itaipu binacional. Cadê os ícones da direita no Congresso? Mourão, Moro, Damares, só o de peruca tem coragem para ir até o careca? Já está acabando. Evidências não, certezas comprovadas e assumidas. Vamos deixar claro que a esquerda não é partido político, são inimigos do Brasil, do povo de bem e do bem. Precisam ser extirpados. Pera, quem falou isso mesmo? Olha esse comentário agora. 100 milhões para publicidade, mesmo que for todo usado em publicidade. Não entra na minha cabeça gastar um montante desse em publicidade. É muito amigo para sustentar. Deve ser isso. Pois é, gente, para uma hidrelétrica estatal, realmente, né, não entra na cabeça de ninguém. E aí esse comentário. Há anos o FBI e a CIA monitoram células terroristas islâmicas, na Tríplice Fronteira, local maravilhoso para lavagem de dinheiro, melhor ainda, dominarem a gestão de Itaipu, uma máquina de dólares. Alô, Arthur Lira, seria bom você estar a par dessa situação. Aham. O buraco gigante aberto por Lula parece ser apenas uma pequena fissura dos planos e intenções dessa galera do mal, né? E aí ele marca Adalberto Piotto, Rodrigo Constantino, a Ana Paula Henkel, enfim. Mas olha essa outra observação aqui. Muito suspeita essas movimentações da Itaipu e estes nomes, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. No instantinho iriam desvendar esses fatos estranhos. Não à toa os dois protagonistas da Lava Jato são altamente perseguidos. Pois é, né? Paraná, né? E aí, de repente, começou a perseguição do Moro, do Deltan, acabaram com a Lava Jato. Vamos juntando, né? Tudo, Itaipu ali metida no miolo, né? Esse comentário aqui também está bem interessante. Pesquisem onde Janja trabalhou por um bom tempo, trabalhou entre aspas,
na era PT. Se achar Itaipu, pode ser mera coincidência. E para terminar, né, esses comentários mais rápidos, zero dúvida, a CPI já, quer dizer, ninguém tem dúvida, está muito claro, né, toda essa sequência de Twitter do Gui. CPI não vai rolar. Aí vem mais uma, lembrando, não podemos esquecer que a Janja era funcionária dessa usina. Agora, por que eu destaquei isso, gente? É por causa da última resposta. Ou seja, o Brasil pode ter as digitais no ataque contra Israel. A gente já está entendendo muita coisa, né? Muita coisa. Pois é, nós começamos vendo que os grupos terroristas aqui dentro do Brasil, já, ó, no mínimo há 23 anos, porque há 23 anos é que começou a vir à tona notícias, então tem muito mais tempo, gente, tem muito mais tempo, tá? E começa ele mostrando tudo, provando, né? Começa com a reportagem do treinamento dos terros com os nossos criminosos. Primeiro PCC, né? Mas a gente vai entender agora, como que eu falei com o vídeo do Frank no podcast, do Glauber, tá? Eu acho que eu vou deixar o link aqui. Se vocês tiverem boa vontade de assistir toda a entrevista, vale a pena. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse podcast para vocês, tá? E aí vocês podem olhar melhor lá. Tá bom? E vou deixar o link também dessa sequência de Twitter do Gui. Que aí vocês clicam lá no Twitter, quem tem Twitter, clica no link, vai lá e confere. Tá? Mas a gente já viu quem treinou quem para guerrilha. É por isso que o seu Lula, né, tá acabando com a nossa Forças Armadas. Ele não precisa. Ele tem o próprio exército. E como o Glauber vai falar, a gente pensa que a coisa está meio reduzido, São Paulo e Rio, e a gente pensa que não está diretamente ligado à política. Vocês vão ver. Eu vou deixar eles falar. E, de novo, eu vou deixar o link para vocês comprovarem, tá? No podcast. Vamos assistir o vídeo do Frank. Se o PCC falar, não vai votar nesse cara, a região dominada pelo PCC, ela é grande o suficiente para decidir uma eleição? Ah, cara, vamos colocar assim, porque a gente tá falando aqui do estado de São Paulo, da 011 a 019. Só que o PCC não se restringe só a isso. Tem a geral dos estados, geral do estado do MG, geral do estado do Goiás, geral do estado, todos os estados, pô. Você tem todos os estados. Nos 26 estados, mais o Distrito Federal, todos os estados, mais a América Latina. Em relação ao que eu tô falando aí do Lula, é porque chegou, do Lula aí, chegou um comunicado. Muita gente me chama de Bolsonaro, mano. Uma coisa louca, o Bolsonaro nem sabe da minha existência, mano. Os caras me chamam de Bolsonaro porque eu falei isso aí, entendeu, mano? Mas é bom que com a visibilidade só fica mais pessoas entendendo o que eu quis dizer, o que eu falei. O que eu falei não é o que eu penso ou o que eu preguei, é a verdade. O PCC falou para todos os integrantes votar no Lula, para todos os integrantes instruir os seus familiares votar no Lula, entendeu? Os outros falam que o PCC não gosta do Bolsonaro porque ele trabalha com milícia. Eu não sei, eu não entendo de política, eu nunca botei na minha vida. Mas é uma coisa clara, o PCC, o primeiro comando da capital, odeia o Bolsonaro mais do que odeia qualquer outra pessoa assim, de política, entendeu? Então essa determinação é para votar no Lula partiu do PCC mesmo. E daí não é eu contando, não é o Fala Glauber, não é ninguém. É a história da rua, é o que aconteceu, é a verdade, eu não posso falar a verdade, é a verdade que aconteceu, entendeu? Mas não porque eu sou a favor de um, a favor de outro, eu nunca votei, por isso que eu não tenho passaporte e toda a porcaria da América do Sul ainda. E aquele vídeo, um vídeo que viralizou do presídio comemorando, deve ter sido também por conta dessa ordem aí, né? Então, sim, é o que todo mundo queria. É o que todo mundo queria, pô. Inclusive a facção do CV, mano. Inclusive as facções aí do Rio de Janeiro também. Todos queriam, infelizmente, eu não tenho nada pra falar do presidente, nem sabe da minha espécie, nem conheço ele, mas todos os criminosos, todas as facções pediram pra votar no Lula, mano. Não, para governador, que eu falo. O governador... Não veio o pedido pra votar em governador. Só veio o pedido, nas eleições, veio o pedido exclusivo do Bolsonaro. O medo era muito grande do Bolsonaro ganhar essa eleição que passou, irmão. Tô falando por parte do PCC, tô falando de coração pela vida do meu filho de 3 anos, não é puxando sardinha pra nenhum e pra outro, porque nem Deus sabe meu sistema, pra vida do meu filho, mano. Veio uma determinação do PCC pra votar no Lula. Não é pra votar no Bolsonaro, não é pra votar no Bolsonaro. Hipótese nenhuma. Se um deputado e um vereador, ele tem influência em quem vai ser o comandante do batalhão da área, ou da delegacia da área, e esse deputado, esse político, ele escolhe o coronel, o delegado que vai comandar ali, vai vazar a informação das operações, com certeza. Ou não vai nem chegar a ter operação. Né? Então, quando a política se envolve, quando o crime se envolve com a política, ele tá pensando não é só na leis, não, ele tá pensando nessa influência, na atuação da polícia. É isso? Tu via isso? Sim, é o quê? O PCC quer sempre dar um passo à frente. E tendo
um político lá que você está falando, ele está sempre um passo à frente, né? O intuito do PCC é esse, né? Ele está sempre um passo à frente, por isso que eles investem em integrantes para estudar, para prestar concurso público, isso daí é real, entendeu? Tem integrante do PCC prestando concurso público aí, para tentar se infiltrar no mundo dos funcionários públicos, e se infiltrar e entrar para dentro aí, porque o PCC, ele, ao meu ver, aqui, como um cara que teve lá, que conhece, sabe o que os caras pregam, o PCC já virou partido político. Só não é assumido ainda. Só não está assumido ali ainda. Mas eles agem como? Eles agem como? Eles querem isso, eles querem chegar no poder. Eles querem parar de pagar para a política, eles querem realmente ser o comando da situação. Porque eles ainda não é o comando da situação, uma vez que eles pagam para a política, eles não é o comando da situação. Mas quando eles têm os políticos, que são deles, integrantes deles, formados por eles, aí eles são o comando da situação. Lá no Presídio Federal, e até quero que você fale sobre a fuga também, essa história de que o PCC pode estar por trás dessa fuga, cara, qual o sentido que faz? Pode ser já um movimento desse para trazer esse cara do Comando Vermelho para essa possível nova facção? Qual o sentido que tem do PCC estar por trás da fuga do Presídio Federal de 2 integrantes do Comando Vermelho do Acre? Então vamos lá, eu vou começar sempre do começo aqui para você entender como o PCC funciona. Tá. O PCC, para você que está aí assistindo aí, para todos, o PCC era aliado do CB, do Comando Vermelho. Eles eram aliados. Quando quebrou a aliança, o PCC, para não perder os espaços que tinha no Rio de Janeiro, tentou uma aliança com o TCP. Para fazer essa aliança com o TCP, os caras do TCP pediram uma prova ali que o PCC estava de hino, de bom coração, e realmente estava na transparência para essa aliança. Aconteceu, o Marcola pediu transferência para a cadeira da oposição. Todo mundo lembra disso daí. Na onde fechou o acordo ali, o PCC virou tudo 3, que é do TCP, e virou essa divisão aí do CB tudo 2, PCC tudo 3. Agora, com esse racha na alta hierarquia, é falado dentro da organização, e aí no grupo do WhatsApp do PCC, é falado que o PCC está tentando uma nova aliança com o CB, o que é muito preocupante para a população de bem, para o país em geral, né? Porque seriam as duas maiores facções aliadas novamente. E tentando essa aliança novamente com o PCC, e para isso, patrocinou essa fuga aí dos dois caras, que é algo inédito, que nunca aconteceu no Brasil, uma fuga do Presídio Federal, e parece que os integrantes dentro da organização estão falando que o PCC que patrocinou para provar a lealdade do CB, foi o pedido da liderança do CB, tirar esses dois de lá de dentro, né? Isso aí é o que é falado dentro da facção, né? Vocês ainda têm alguma dúvida, gente? Vocês ainda têm alguma dúvida? Ele mesmo fala sobre a fuga. E aí o PCC se unindo ao Comando Vermelho de novo. São as duas maiores facções, e como ele falou, do Brasil. E com políticos envolvidos. E eles pagam e eles não querem mais pagar. Né? Pois é, gente. Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer, vai doer! Vai doer! Vai doer, caralho! Vai doer, porra! Pois é. Tem super poderes, que a gente também não pode citar, que, juntinho com o PCC, né? Quem não sabe disso? Pois é, a gente não pode falar, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Pois é. E a gente viu também, né? Outra questão que eu esqueci de comentar com o primeiro vídeo, Sérgio Moro e Dallagnol. Olha a força que derrubou esses homens e a Lava Jato. Eles iam trazer muita coisa à tona. Muita coisa. Gente, não foi à toa que o Lula falou isso para Israel. Ele quer sim provocar uma reação bem maior para começar, não a Terceira Guerra Mundial, quem é ele, tá? Mas um confronto mais direto, tá? Principalmente para dominar o povo brasileiro, tá? E ó, eu vou só deixar no ar alguma coisinha para vocês, assim, não vou mostrar não, só vou falar, deixar no ar o que eu penso. Nós ainda podemos ter surpresas com false flag, bandeira falsa, né? Bandeira falsa, sobre essa história. Com o poder unido de mais de 20 anos de terrores entrando aqui, se aliando com criminosos, treinando. Tem muita coisa em jogo, gente. Tem muita coisa em jogo. Bom, mas é isso aí. Já mostrei o que eu queria mostrar, já falei o que eu tinha que falar. Muito obrigada porque vocês ficaram até aqui comigo, mas era necessário. Tá bom, gente? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos clamar? Nós ainda não perdemos isso, mas eu estou mostrando os riscos. Cada dia aumenta, né? Vamos orar, vamos dobrar o joelho, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, tá?
que perdoe toda a idolatria por causa de um homem ou das Forças Armadas. Não, a gente tem que se focar em Deus, se apegar a Ele, lutar. Passe esse vídeo. A gente tem que começar a falar. É o que eu falo para vocês. Não adianta só oração sem ação. Eu estou tentando, já falei, o canal é pequenininho, mas eu estou tentando. Com a ajuda de vocês, que também, há pouquinho, mas se cada um, ó, daqui a pouco, a gente acorda mais esse povo. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo no coração de vocês.